Querido Mestre Jesus, Divino Amigo, Benfeitor querido, é com alegria, Senhor, e com muita gratidão que nos reunimos, dando início ao nosso estudo. E queremos, Senhor, diante da Tua grandeza, da Tua bondade, queremos agradecer, Mestre, pelas bênçãos que nos são dadas. A bênção de estudar, Senhor, esta doutrina maravilhosa, esclarecimentos que recebemos sobre o que é verdadeiramente a vida. Aprendemos, Senhor, com estes estudos, destes livros que nos são enviados do mundo espiritual. Aprendemos quem somos, o que estamos fazendo neste mundo. Aprendemos, Senhor, que estamos construindo o nosso futuro, que cada dia neste mundo é uma oportunidade bendita de aprendizado e de crescimento. Aprendemos, Senhor, que a ignorância tem consequências, consequências trágicas muitas vezes, Mestre. Quantos de nós, Senhor, neste mundo vivemos perdidos muitas vezes, mas estes conhecimentos nos abrem os olhos e a consciência. Mas tantos outros, Senhor, irmãos nossos, continuam a viver sem a ideia dos verdadeiros propósitos da vida. São levados pelas ilusões, são levados, Senhor, pela busca dos prazeres neste mundo, sem saberem que estas buscas se perdem. Por isso, Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, de estudarmos, de podermos, Senhor, com estes conhecimentos, aproveitarmos melhor os nossos dias. Pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores possam nos envolver a apresentação desta noite para que aproveitemos o aprendizado. Que estes benfeitores, Mestre, possam permanecer sempre conosco. Nós agradecemos e pedimos, Senhor, que nos proteja e guarde, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Hoje damos continuidade ao capítulo 5, a segunda parte. Então, a Adriana que vai apresentar para a gente. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu, antes de compartilhar o, o PowerPoint, eu vou fazer o retorno, né, rapidinho na história, só para localizar a gente, né? Então, o André Luiz, o Gúbio e o Eloy, né, eles estão numa missão, né? Então, eles foram para uma cidade que eles chamam de cidade estranha. Então, eles foram ao encontro do Gregório. E, e o Gregório, porque é uma missão que foi a pedido da Matilde, né? O Gregório está há muitos anos, né? Preso nessa zona mais baixa, e então eles vão com a missão que a Matilde pediu. E então a gente vai ver que o Gregório os recebeu com muita frieza, mas disse que não poderia falar com eles, que ele estava muito ocupado, que no dia seguinte eles passariam por um setor de seleção antes de serem admitidos, né, ao serviço dele. E então no dia seguinte eles foram levados para
para ser feita essa seleção, né? E aí o Daniel apresentou semana passada, descreveu muito bem, né? O tal do palácio que o André Luiz chama de palácio esquisito. Então foi tudo muito bem descrito. Está lá no estúdio da semana passada para quem quiser ver. E aí o André Luiz descreve que eles chegaram lá, tinham dezenas de entidades em condições deploráveis, almas muito doentes, com desequilíbrios mentais. E aí ele vai falar que é uma cerimônia que acontece semanalmente para fazer a seleção desses espíritos, né, para um julgamento futuro. E essa seleção, ele descreve que é dada pela aura, né? Como os espíritos apresentam essa coloração, né, da aura, e então que vai depender da irradiação de cada um. E então tem cores que vão caracterizar esse halo, né, desses espíritos, perispíritos deles. Bom, então eles vão ser separados, eles foram separados assim por categorias, né? E aí começa a falar o Daniel descreveu, né, o início, né, a pompa como esses juízes, esses magistrados entraram e descreve que vários funcionários estavam vestidos à moda de Roma antiga. E então tinha uma pompa muito grande, né? Tem até as poltronas onde eles vão se sentar, que são como poltronas papais, né? Um design assim bem diferente. Bom, enfim. E aí vamos começar a parte de hoje. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo tela cheia? Sim? Então tá. É, é o capítulo 5, né? Então, como a Giovana falou, é a segunda parte, e na semana que vem, a terceira parte vai ser a Giovana que vai apresentar. Então, vamos lá. Hoje é das páginas 66 a 70. Então, vai começar, os magistrados chegaram e um deles vai discursar, né? Então, ele começa discursando, eu até coloquei o discurso dele todo, porque eu gostaria que vocês, conforme eu fosse lendo, gostaria que vocês prestassem atenção na forma como ele vai usando as palavras para controlar a mente dessas pessoas. Então, olha só como que ele vai jogando, né, as palavras nesse sentido. Então ele diz: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Ou seja, ele diz: olha, vocês morreram, agora é a hora da justiça, né? Eu não vou distribuir sofrimento, não, mas vocês mesmos causaram essas dores para vocês, né? As penas já foram dadas por vocês mesmos. Vocês estão aqui porque as consciências de vocês os trouxeram aqui. Então, agora é o tempo e o lugar de vocês serem julgados, né? E ele continua discursando. Aqui ele vai dar alguns exemplos, eu não vou ler todos para não ficar muito longo, tá? Então, ele deu alguns exemplos de pecados, né? De coisas erradas que possam ter sido feitas. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, quem abrigou a calúnia, quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, e quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme, perturbação deliberada. Ou seja, vocês vão todos pagar por tudo isso que vocês fizeram. E mais ou menos assim, na mesma, ele dá a entender que é mais ou menos na mesma moeda, né? E vamos lá.
Então ele continua: quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. Ou seja, vocês fizeram muitas coisas erradas e agora as dores vão, vocês vão pagar com dores aqui, né? Aí ele diz: a represa por longo tempo guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. E aí ele fala: seguidores do vício e do crime, tremei. Então, quer dizer, ele está querendo colocar um medo muito grande nesses espíritos. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Ou seja, vocês mesmos se condenaram, né? E vocês mantêm a mente presa nesse crime, né? Nessas vibrações baixas. O magistrado ele fez uma pausa e aí o André Luiz foi observar a situação, né? O que estava acontecendo? Então ele olha para aqueles espíritos todos que estavam ali e ele vê olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Então, quando ele percebia, às vezes, que tinha alguém ali querendo é, ter um remorso, tentar pensar em alguma coisa boa para se livrar dessa situação, ele já sabia. Então, ele usa todas essas palavras de temor para poder prendê-los ali, né? Para que não tenha nenhuma brechinha para nenhum deles escapar dessa situação. E o Gúbio, ele vai explicar. O julgador conhece à saciedade as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Ou seja, ele até fala aqui, ó, o Gúbio, a verdade contundente, ou seja, muitas das coisas ali que ele está dizendo são verdades, né? Ninguém pode dizer, por exemplo, a gente sabe, né, que tudo que a gente faz, a gente pode até às vezes se livrar da justiça dos homens, né, por um crime ou alguma coisa que a gente errada que a gente fez, mas a gente sabe que da justiça da nossa consciência a gente não vai escapar. Então, ele está usando verdades, mas no sentido de trazer o pânico para essas pessoas, né, para esses espíritos. Então, o Gubbio falou, ele usa ele conhece muito bem o magnetismo. E ele sabe muito bem hipnotizar essas pessoas. E ele está fazendo isso com muito primor, né? Aí o magistrado continua. Ele diz ali, não vale acusar a edilidade desta colônia, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras. Ou seja, a gente sabe que isso é verdade, né? Ninguém escapa ao resultado das próprias obras, mas ele usa isso de uma forma para colocar medo neles. Quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeita as deliberações baseadas nos arquivos mentais de cada um. Ou seja, nós vamos deliberar
o que tá, vocês sabem, nós sabemos o que vocês fizeram, né? Porque a gente lê, a gente está vendo na mente de vocês o que vocês fizeram. Então, nós vamos deliberar conforme o que a gente está vendo, dos arquivos que vocês têm. E amaldiçoado seja aquele que não respeitar a nossa vontade, ou seja, o que for deliberado aqui, né? Então, ele põe muito pavor mesmo. Então, assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou o terrificante. Ele tentou, ele via ali, né, na mente deles que eles estavam assim queixosos, né? Então ele falou: quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, se não rebotalho humano? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Ou seja, vocês foram trazidos aqui pelas próprias consciências, pelos seus próprios erros, e agora vocês estão acusando a mim de cruel, né? Ou seja, bom. E aí o André Luiz vai ver nessa reação de pavor que estava ali, muita gente chorando compulsivamente, gritos atormentados, rogativas de compaixão, e muitos começaram a cair de joelhos, né? E o Gúbio ficou muito emocionado ali, né? Assim, ele ficou apreensivo, ele colocou a mão, né, no peito e vendo, né? Porque eles estavam vendo ali aquele grupo de espíritos que ele diz aqui, espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, né? Ou seja, a questão da eu não aproveitei a minha encarnação, né? A oportunidade que eu tive, eu fiz muito, cometi muitos erros, né? Então eles ficaram ali observando tudo isso, esses espíritos assim. E o André Luiz diz que recordou, né, dos velhos caminhos dele de ilusão. E aí ele também ficou com muito piedoso e também ele se entregou de joelhos, né, em silêncio. E aí o juiz, né, o magistrado, ele gritou, né, com muita raiva: Perdão? Vocês alguma vez desculparam as pessoas que estavam no caminho junto com vocês? Vocês perdoaram essas pessoas? E agora vocês pedem perdão? Então, onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Ou seja, um juiz, olha como que ele pensa, né? Um juiz correto, ele não pode ser misericordioso com criminoso, né? É assim que ele joga, né, na cabeça desses seres, né? Incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar através das mãos. Então, depois ele vai usar a força magnética também, mas de uma outra forma. Mas agora, nesse momento, ele usou através das mãos. Então, através das mãos, ele usou a força magnética sobre uma mulher que o fixava. E aí ele diz para ela: venha, venha. E essa mulher, com expressão de sonâmbula, ela obedeceu a ordem dele, então ela foi se colocar mais ali à frente, mais próximo dele, né? E aí ele disse para ela: confesse, confesse. E por quê? E aí ele está falando aqui, ó, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. Então, eu acho que ele escolheu a dedo essa mulher, né? Pelo que a gente vai ver agora na sequência, eu acho que ele queria dar um exemplo, né? Mostrar o poder dele, e ele escolheu a dedo essa mulher exatamente por ela ser frágil e passiva. E a desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor, e gritou lacrimosa: Perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. Eu vou ser sincera que eu não sabia o que que era o Confiteor e eu fui procurar no Google para poder falar para vocês, que talvez vocês também não saibam, ou, né, ou só eu que não sabia. Mas o Confiteor refere-se a uma oração católica em latim que começa com a palavra Confiteor, significando eu confesso.
é usada tanto para o ato de confissão e revelação de pecados, quanto como uma fórmula para se confessar pecador diante de Deus e da comunidade durante a missa. Até me lembrou aquela frase de quando eu era católica que a gente fala, né? Ah, minha culpa, minha tão grande culpa. Eu acho que é como se ela batesse no peito e fala, né, falando, sim, sou culpada, né? Bom, enfim, é só uma curiosidade. E aí ela vai fazer a confissão dela. E aqui diz que ela estava assim, como se ela tivesse sob a ação de uma droga misteriosa, né, que a obrigasse a falar, a se colocar ali, a se abrir diante de todo mundo. E a gente sabe, né, que o magnetismo ele tem essas ações, né, sobre as pessoas. Quando a gente faz as nossas reuniões mediúnicas, às vezes os espíritos que se apresentam, eles até comentam, né, falam, o que que vocês estão fazendo comigo? Eu estou me sentindo estranho, né, porque quando a gente está dando passe neles, eles sentem aquilo, são os benfeitores magnetizando, né, os ajudando ali, aplicando essas energias neles. Então, aí ela vai falar, bom, continuando a história, ela vai falar aqui, ela vai fazer a confissão dela. Matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Olha como que ela define o crime que ela cometeu, né? Que foi um monstro vivo, porque esse crime a perseguiu enquanto ela se demorou no corpo. Agora a gente está vendo que não foi só enquanto ela se demorou no corpo, né? Ela desencarnou e ainda a está perseguindo, né? Que ela ainda está sofrendo as consequências de tudo isso. Aí ela diz: tentei fugir-lhe através de todos os recursos, em vão. E por mais buscaste afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. Então, para tentar esquecer, né, fugir desse peso da consciência dela por esse crime, por esses crimes, né, foram 5 crimes, né, 4 pelas próprias mãos e um que ela ajudou a planejar, ela começou a beber. Então ela foi procurar os vícios, né, os vícios, as paixões mundanas para poder tentar esquecer, né, aliviar um pouco esse peso na consciência, mas não é isso que a gente vê. A gente vê que foi ainda cada vez pior. Então ela foi se jogando nesses vícios, nessas paixões e foi tudo cada vez piorando mais, né? Uma grande bola de neve aumentando a cada vez. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou. Aí eu acho que veio aquela coisa nela, né? De quando ela se lembrou, né? Ela falou da bebida, começou a lembrar de tudo isso e falou: quero vinho, quero prazer. Ou seja, que situação, né? Muito triste uma coisa dessas. E aí vem o momento da sentença. Aí o juiz ele vai começar a falar com ela, né? Ele vai falar, não adianta, olha, ele fala para ela aqui, não adianta pedir e chorar, né? Você não pode, como é que eu vou libertar uma fera humana? Então ele já começa jogando aí, né? Chamando-a de fera humana. E aí, aqui ele vai fazer a irradiação com os olhos, com o olhar, né? Então, com o olhar, ele vai falar para ela, né, irradiando com o olhar, né? Ele fala: a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba. E o André Luiz comenta aqui, ó, que à medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, eu acredito aqui, ó, que ele repetiu isso várias vezes. Ele foi repetindo, uma loba, até que isso foi interiorizado por ela, né? E aí o André Luiz continua. Notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica.
Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea para a frente. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Ou seja, ela começou a se transformar numa loba, né? Então, a gente vê aqui a plasticidade do perispírito, o que que a gente não pode fazer, né? Com o que que a gente, o poder da nossa mente sobre o nosso perispírito. E o Gubbio vai falar sobre isso, né? O efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. E o Gubbio esclarece que o remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através do qual o credor se insinua cobrando o pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, chega sempre um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Olha que importante isso que o Gubbio fala, né? Eu sempre lembro dos estudos quando o César diz, né? Fala sobre o remorso, né? Que é muito muito complicada essa questão do remorso, porque primeiro vem a questão do arrependimento. A gente se arrepende e vem o remorso na sequência. Mas dependendo do que a gente vai fazer com o remorso, a gente pode usar ele tanto para gente para se corrigir, né? Como o Gubbio fala aqui, que é uma bênção se a gente usar isso para nos corrigirmos, mas também pode abrir uma brecha, se você fica muito tempo ali nesse remorso e você não se perdoa, você abre uma brecha, uma tomada ali, um canal com os teus obsessores. E eles vêm, eles ficam ali, eles vão cobrar, né? Como ele diz aqui, cobrando o pagamento. Então, é uma questão muito, muito importante para a gente pensar. Toda vez que a gente vê que errou, que fez alguma coisa errada, se a gente ficar no remorso se punindo, a gente está abrindo contato, canal para os obsessores. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí o Gubbio vai falar a questão da licantropia, né? Ele vai explicar aqui um pouquinho. Temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Então, ó, muito interessante aqui o que ele diz, né? Que desde que o mundo é mundo, a hipnose, ela existe, o magnetismo existe. Então, tanto os espíritos evoluídos moralmente, quanto os que ainda não conseguiram se elevar moralmente, eles têm esse conhecimento. Agora, ele pode ser usado para o bem, né? Mas também pode ser usado para o mal. Então a gente vê, né? Inclusive eu fiquei pensando a questão de tudo que acontece no mundo hoje, né? A gente vê uma grande onda, né, de pessoas sendo manipuladas, né, por pessoas influentes, por jornalistas, políticos, famosos, e é uma onda eles sabem muito bem como manipular as mentes, né? Alguns conseguem fazer isso para o bem, muitos fazem isso para o mal. Então é um problema muito grande. E, bom, eu fiquei curiosa, porque eu não conheço muito a história do Nabucodonosor, mas eu coloquei só um pedacinho para poder só situar, né? Nabucodonosor é o nome em português de um famoso rei do Império Babilônico que reinou entre 605 antes de Cristo a 562, ou seja, por uns 43 anos. E ele fez muitas coisas ali, olha, o que ele fez? Conquistou Jerusalém, deportou o povo judeu para o cativeiro,
E também ficou conhecido pelas impressionantes construções, como os jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. Então, ele vai ser citado no livro de Daniel. Nabucodonosor, desempenha um papel significativo no livro bíblico de Daniel, onde é retratado como um rei orgulhoso, que é punido por um período de loucura e vive como um animal, até finalmente reconhecer a grandeza de Deus. Então, quer dizer, foi o orgulho dele, né, que o levou a se sentir como um animal e passar esses anos aí, que ele citou 7 anos, né? 7 anos como um animal, até que finalmente ele se rendeu, né, ao poder, né? Ao poder de Deus, ao poder do Pai. E, bom, o André Luiz, ele tinha uma pergunta. Ele falou: até quando essa irmã permanecerá dessa forma, né? O Gúbio falou: ela só está passando por essa humilhação porque ela merece. E falou: se ela se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação dos benfeitores, que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em caso como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. E aí vem a questão importantíssima, né, do pensamento, do vigiar os pensamentos, né, como a gente vai estar, com quem a gente vai estar sintonizado, se a gente vai estar sintonizado com os benfeitores ou se a gente vai estar com uma sintonia mais baixa, e a questão do poder que ela tem, que ela poderia ter, mental, para renovar a vida dela, né? Para se renovar e caminhar, fazer o caminho inverso, né? Para poder conseguir se abrir para a influenciação dos benfeitores. Ele fala que os benfeitores, ó, nunca escasseiam na senda redentora. Então, os benfeitores estão sempre lá tentando nos ajudar. Mas às vezes a gente se fecha. A gente não tem uma sintonia ligada com eles para poder receber essa influenciação, né? E aqui tem implícito também, tá, a questão da vontade, né? Que a gente sempre fala nos nossos estudos, né? Porque depende, ó, se ela se esforçar intimamente. Se esforçar intimamente nada mais é que querer, né? Que falar eu quero, eu vou fazer, né? Então é isso. Aqui, para finalizar, tá? Só vou citar isso aqui rapidinho, porque já vai entrar na parte que vai ser a Giovana que vai desenvolver esse assunto. Ele vai falar sobre os espíritos seletores se materializariam lá em breves minutos. Então, só para finalizar, esses espíritos todos ficaram lá, né, se lamentando, e aí ele falou, né? O magistrado disse que esses espíritos seletores iriam se materializar para poder dar explicações para quem quisesse explicação. É só isso. E eu só vou parar aqui porque eu gostaria de ver vocês aqui na tela um pouco. Os pontos importantes, eu achei que sim, que essa parte do capítulo tinham pontos muito, muito importantes e tem muita coisa para a gente discutir, mas eu só vou citar rapidinho, fazer uma volta, um retorno rápido. Primeiro, o conhecimento do magnetismo, né? Não pertence só aos espíritos evoluídos moralmente. Esse magistrado aí, ele tinha um poder muito grande sobre a mente desses espíritos. Ele foi manipulando, né? Ele foi usando a palavra de uma forma a manipular a cabeça deles, a mente deles, para aquilo que ele queria, né? Para mantê-los presos, né? Nesse medo. Ele usa as verdades, né? Então ele pega as verdades. A gente até vê muito isso atualmente, né? Por algumas ideologias que eles pegam às vezes alguma verdade
e vão manipulando as pessoas para chegar lá na frente numa outra coisa. Por exemplo, como a gente sempre dá o exemplo aqui da questão, às vezes, do aborto, né? Às vezes eles vão falar, porque a mulher tem direito sobre o corpo dela. Sim, é uma verdade, não é? Mas até aí a gente aceitar que ela tem direito de abortar já é uma outra coisa. Então ele foi usando verdades para conduzi-los para aquilo que ele queria, que era o controle dessas mentes. E a gente vê muito que essas ideologias hoje em dia fazem isso com a gente, né? Tem a questão da licantropia e a plasticidade do perispírito, que é uma coisa muito interessante para a gente discutir. É, Até eu lembro que uma vez a gente estava estudando numa sexta-feira essa questão da plasticidade do perispírito, a gente falou sobre como nós podemos moldar o nosso perispírito da forma como queremos, né? E um espírito que se apresentou depois, ele veio muito curioso, ele falou, eu sempre fui, ele usou o termo aleijado, né? Ele falou, eu sempre fui aleijado, e eu continuo aqui, mas quer dizer que eu posso mudar essa situação? E eu expliquei para ele, pode sim mudar. Ele falou, mas demora? Eu falei, não, você pode, a partir do momento que você acreditar e você trabalhar nisso, você pode fazer isso agora mesmo. E foi muito bonito porque ele começou a se imaginar perfeito, né? E ele conseguiu, naquele momento, fazer essa mudança no perispírito dele. Então, isso é muito concreto, né? Se a gente for pensar. E, e também, bom, tem muitas outras coisas ainda, né? Bom, tem tanta coisa que eu nem vou deixar para vocês agora. Obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Obrigada, Bom, Adriana. então vamos lá, pessoal. Nós abrimos, né, para as reflexões em grupo. É, de início, eu destacaria, né, essa, essa atitude deste grupo, né, de indivíduos que se arrogam o poder, né, de julgar outras vidas e se colocam, né? É claro que nós estamos diante de uma psicologia de indivíduos que com certeza viveram na Terra, usando o poder, né? Que viveram na Terra em condição de grande destaque e poder, e que uma vez no plano espiritual não aceitaram, né? Que não tinham mais essa condição. São espíritos muito articulados, né, que elaboram, constroem, né, todo um sistema, cidades no plano espiritual, que refletem, né, a sua própria visão das coisas, falam em nome do governo do mundo, né, sabe Deus, né, o que quer dizer isso na cabeça deles. E nós temos uma uma estratégia muito refinada da parte deles, que é a de impor, né, aos espíritos que chegam no plano espiritual, numa condição de incerteza, de culpa, de medo. Normalmente são milhares de espíritos que acreditavam escaparem da própria consciência, porque provavelmente acreditavam que a morte eliminaria tudo. Viveram vidas atormentadas, chegam no plano espiritual, não estão ainda em condições de arrependimento autêntico, né, mas carregam culpas, e remorsos. E esses espíritos vão agir de maneira a utilizar isso, mas não é para submetê-los às leis divinas, não é para conduzi-los à educação, é para usar a culpa que eles possuem para escravizá-los aos seus propósitos e à sua truculência e ao seu domínio.
Então é aí que está o ponto que diferencia a ação de um benfeitor da ação de um malfeitor. Esses espíritos usam o discurso da verdade. Tudo que ele falou é verdadeiro. Tudo. Ele usou um discurso que. E ele sabe que está falando com consciências que se reconhecem culpadas, se reconhecem criminosas. E ele usa, então, a fala apropriada, né, comunica a eles aquilo que eles sabem que é verdade, desmascara a todos, né, e fala em nome da justiça como se fosse um representante da providência divina. Ele tem razão em tudo que ele faz, né, porque até a sentença que ele dá está realmente inscrita no psiquismo desses indivíduos. Mas ele não faz isso pelo bem desses indivíduos, ele não faz isso porque ele quer reconduzi-los a Deus. Ele faz isso porque ele quer afirmar que ele é uma autoridade, que ele é o Senhor e que ele fala em nome, né, desse governo do mundo que ele diz representar. Então, são espíritos que, na verdade, estão ali porque merecem estar ali, né? Desencarnaram em condição de profunda cegueira, não foram capazes de receber o auxílio espiritual, porque desencarnaram em condição de não arrependimento, de não reconhecimento das próprias faltas. A atitude dessa mulher é muito emblemática, porque ela, assim que começa a confessar os crimes, ela começa a pedir também o remédio, né, que era o remédio do esquecimento que ela usava para amortecer a consciência. Ela não pede me salvem, ela não pede me tirem, né, dessa situação, me deem uma chance de me recuperar. Ela pede de novo, né, o licor do esquecimento. Então, eles estão ali porque merecem estar ali, né, e estão recebendo a truculência que, na verdade, aplicaram à vida. Nós estamos diante de uma mulher que assassinou 4 crianças, né? E pode não ter sido abortos no sentido tradicional, né? Podem ter sido crianças que nasceram e que das quais ela quis se livrar. Planejou o assassinato do marido, né? E são casos graves, né? Então essas almas acabam sendo levadas, né? Elas sabem que são culpadas. Se pudessem, escapariam, né? Se pudessem, dariam um jeito de escapar. Não estão buscando a redenção, não estão buscando refazer o caminho, não reconhecem, reconhecem os crimes, mas procuram fugir da própria consciência o tempo todo, né? Então, esses juízes, né, truculentos, que querem, na verdade, afirmar o próprio poder, não conduzir essas almas à educação, eles se valem disso para afirmar o próprio poder, para manifestarem a sua própria autoridade, a sua grandeza, né? E então são quadros que são realmente terríveis, né? Mas que refletem as realidades do plano espiritual, né? O Yuri. Oi, boa noite. Obrigada, Adri. Tem aí uma questão, César, como é um juiz, a gente poderia utilizar aí a frase que nos fala no Evangelho que Deus utiliza o mal para fazer o bem, no sentido que eles têm um papel a fazer aí, mesmo que eles estão buscando escravizar eles, mas ao mesmo tempo ele está fazendo tomar consciência as pessoas que estão ali das suas culpas. Então, não sei, a gente poderia pensar, oh, eles sim são maus, mas tem um papel importante, acho, não sei se estou errada nesse sentido. E outra das coisas que nesta parte é muito importante é a ação do magnetismo, o magnetismo e da hipnose.
Quando fala aí que ela se sente assim como se fosse uma droga misteriosa, esse poder do magnetismo, é que tem que ver também com a hierarquia, César. Pode ser aí também uma questão de hierarquia, que esse espírito tem que obedecer esse espírito, ou não tem nada a ver com isso. Obrigada. Nessa questão do magnetismo, bom, comecemos, né, pela primeiro ponto que você levantou. É claro, Yuri, que Deus está usando aí o mal, né, para ajudar, né, esses espíritos a entenderem onde eles estão e o que eles fizeram de si mesmos. E é justamente por isso que a providência divina deixa que essas coisas aconteçam, perdão. Acaba servindo, né? Acaba servindo a um propósito De tomada de de consciência. tomada de consciência, exatamente. Então, eles não estão autorizados pela providência como indivíduos instituídos pela providência para fazer isso. Mas como eles se arrogam essa condição, Deus deixa, porque diz, vai me servir, né? Assim mesmo vai me servir. E são espíritos que acabam, na verdade, se complicando e que terão que responder por isso, né? Então, eles induziram, né, mentalmente, eles usam a fragilidade da culpa e das consciências que se reconhecem, né, em falta, e eles usam isto para convencê-los, né, inicialmente pelo argumento. Então ele começa fazendo toda uma argumentação, e uma vez que você está Uma convicto, sugestão, né, César? uma vez que você está convicto da sua culpa, você começa a aceitar as sugestões, porque não há hipnose sem auto-hipnose. E você precisa que a pessoa que está sendo hipnotizada aceite as sugestões. Mas quando você quebrou, né, os bloqueios e ela passa a aceitar o que você fala, a partir dali ela vai agir sobre ela mesma para fazer aquilo que você sugere. Então eles usam de uma profunda verdade para fazer algo muito cruel, né? Que, na verdade, Deus permite porque acaba servindo ao propósito de educação que esses espíritos têm. Então, não é necessariamente uma questão de hierarquia no sentido de evolução, mas é de hierarquia no sentido de poder mental. Porque aquele que tem mais poder impõe aquele que tem menos, né? Então, esses espíritos são espíritos extremamente hábeis, né? Foram pessoas que na vida humana manipularam a justiça como queriam, né? E então eles chegam no plano espiritual, eles se sentem investidos ainda e muitos se sentem ultrajados de não estarem, né, nas grandes esferas da espiritualidade, celebrados como executores da justiça, né? Então nós vemos que tem esse aspecto, né? A hipnose tem o magnetismo, né? Ele é um processo energético, né? Que você, por exemplo, pode aplicar um passe magnético que vivifica a pessoa. Você pode aplicar um passe magnético que faz dormir a pessoa. Então, é uma energia, né, que se irradia daquele que a emite. Mas eles manipulam isso com muita precisão, né? Ele escolheu a pessoa certa. Por que que ele escolheu essa mulher? Porque era mais vulnerável ali diante dele e era aquela que permitiria que ele ainda aumentasse o poder sobre os outros. Porque diante daquela manifestação, eles não questionariam mais o poder dele, né? Olha, a justiça dele é tão perfeita, tão, né? Ele está exercendo aqui a justiça divina conosco, ao ponto que ele disse, né? E aconteceu. Então, isso aí acaba reforçando o poder de sugestão.
que, aliás, já começa, né, na expectativa que é criada no tribunal. Eles não estão presentes. Quando eles chegam numa procissão grandiosa, né, colocado acima de todos. E então tudo isso é sugestivo, né? Então, se você pega, por exemplo, Mesmer, Mesmer havia compreendido tudo isso. Ele fazia todo um teatro às vezes, e ele dizia: isso não tem nada a ver, isso é necessário para o convencimento, né? Então, é todo um mecanismo, né, de uso de leis mentais que está em jogo, e Deus permite, né, essa loucura toda porque ela é necessária para a educação de todos. Cezinha? Boa noite, gente. Eu quero complementar e falar que talvez é o desgaste da ignorância, né? A ignorância desgastando com a ignorância, né? Tem uma hora que eles estão aqui, a gente está aqui no plano encarnado, existe toda uma mistura, né? A gente está em grupos que tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem grupos mais com pessoas mais para um lado, mais para o outro. Mas aquelas pessoas que, pelo menos aqui na vida, tentam chegar num caminho de redenção, de crescimento, de mudança, sabe-se que quando ela passa para o plano espiritual, elas são resgatadas e vão ser levadas, pelo menos, a lugares que têm um padrão vibratório conforme a vontade deles, né? Já esse pessoal é um aglomerado, talvez do mesmo tipo de padrão vibratório, independente se um quer ser mais forte ou mais poderoso que o outro, ali dentro está explicitamente que é maldade lidando com maldade, né? Então isso daí, esses trechos que se passaram, me lembrou uma cena que eu vi recentemente aqui no... eu não sou muito de ver televisão, mas eu vi recentemente uma passagem de alguns políticos se reencontrando, na Inglaterra, onde tinha cavalo, carroça. Eu falei, nossa senhora, como a gente está longe da discussão da humildade nesse planeta, né? Para a gente ainda estar no momento que estamos, caminhando para 2026, ainda ter que ver esse tipo de cena retrógrada, de cavalarias, de um monte de pessoas, de charretes de ouro para provavelmente discutir questões globais que envolvem guerra e destruição. Então, essas pessoas, assim, não sei qual que é a passagem delas mesmo para outro lado, mas elas vão acabar vibrando muito do que elas manifestam aqui, né? Então, agora um ponto que eu acho bom, que eu achei que, porque sempre quando tem esses textos que são mais assim impactantes, minha cabeça sempre fica buscando a solução, né? A solução que é o que fazer para não pertencer a esses grupos, né? Porque você vê, em momento algum, esses espíritos, eles têm condições de pensar em querer buscar Deus. Eles aceitam, é, serem, inclusive, comandados pela própria maldade, mas em nenhum momento eles conseguem, algum ali, ter um pouco de um ar de misericórdia. É por isso que eu acabei começando esse comentário falando o fato da permissão divina, que seria deixar a ignorância da alma desgastar a ignorância da alma, né? Então é isso. Obrigado. Obrigado, Cezinha. Karen? Hola, buenas noches. Gracias, Adri, por la presentación. A mí me llamó mucho la atención la parte del texto que dice que el remordimiento es una bendición por llevarnos a la corrección, pero también señala que nos abre la vida mental a los choques de retorno de nuestras propias emisiones.
y pensaba cómo es importante como el enfoque, o sea, el enfoque que le podemos dar al remordimiento. Si una persona pues tiene remordimiento, pero lo usa con estas ganas de cambiar, de mejorar, lo usa para el bien, a tener remordimiento y estar continuamente reviviendo una y otra vez la misma situación, la misma escena. Y me pongo a pensar las veces que yo estuve del otro lado, ¿no? Como en lugar de usar el remordimiento para un cambio, lo usaba para como generar más culpa, como autocastigarme, como seguir ahora sí que reviviendo la situación. Y recuerdo las sensaciones que yo tenía, ¿no? Recuerdo empezar a sentir así como una nube negra alrededor de mí, así como de pensamientos horribles, síntomas físicos, ¿no? Náuseas, dolor incluso en el cuerpo. Ahora ya entendía que era también que me estaba sintonizando con hermanos en esa misma situación, ¿no? Hermanos que también sentían ese remordimiento. Entonces, ahora entiendo que estaba como en sintonía con muchos más espíritus, pero, pero me pongo a pensar como cuando no tenemos ese conocimiento, ¿no? Y vivimos constantemente viviendo, perdón, ajá, vivimos constantemente repitiendo esa película en nuestra cabeza, generando, pues sí, una nube negra de emociones. Por eso el texto ahí lo señala, ¿no? Tanto puede servir como para el arrepentimiento, como puede llevarte a un bucle sin fin, a estar continuamente viviendo una y otra vez una situación de mucho dolor, ¿no? Entonces me gustó como esa vertiente de poder tomar los dos caminos. Graças, Karen. Nós lemos, né, muitas vezes nos textos de André Luiz, de Emmanuel, que a morte não muda ninguém. Esses, né, quando nós chegamos no plano espiritual, depois de uma vida de crimes, depois de uma vida de abusos, de fuga da lei divina e da lei humana, nós não mudamos do dia para a noite. Não é porque morreu, desencarnou, que você passa a ser alguém diferente. E muitos, no caso desses espíritos que estão sendo descritos, muitos chegam, ou né, chegamos nós também, muitas vezes, no plano espiritual, nessa condição de quem não quer, né, realmente ajustar as contas com a lei divina. Imaginamos escapar à lei divina, vivemos uma vida tentando escapar da lei divina, embora a nossa consciência nos dissesse que não escaparíamos, mas nós apostamos, né, contra alguém contra quem nós não podemos ganhar. Primeiro, porque a lei divina está na nossa consciência, e segundo, porque as leis divinas são as leis divinas e não vão mudar. Então é interessante porque esses espíritos eles acabam vitimados pelo fato de que eles sabem que têm culpa, que têm uma consciência que acusa. E isso que a Karen falou, né, se nós não temos um processo de solução positiva para o remorso, nós instauramos, como André Luiz e os textos que nós já lemos várias vezes em estudos diversos, eles vão nos mostrar que nós instauramos em nós um processo de punição. E é aí que vão começar as doenças, que vão começar os problemas, as psicoses, as neurastenias e todo o quadro de doenças que nós vemos, né, que vão muitas vezes envenenar uma vida que não solucionou o problema, né? Tentou fugir dele a vida toda. Então, são mecanismos que vão entrar em ação
né? E quando nós nos reconhecemos culpados, a solução é, né, dizer, bom, eu me reconheço culpado, mas eu quero um processo de solução positivo, né? Eu quero uma solução que seja positiva. Então, imediatamente a pessoa pode. E nós temos na literatura vários casos também, né? André Luiz descreve o indivíduo que assassinou o patrão e depois trabalhou uma vida inteira para fazer o que era certo, né? O irmão Jacob descreve um indivíduo que estava no seu grupo, que havia assassinado também alguém e que é tratado, né, num certo momento pelos antigos, né, conhecidos como assassino, mas os benfeitores o cercam, dizendo, sim, ele terá que responder um dia pelo crime que cometeu, mas ele viveu uma vida, né, procurando corrigir-se. Então, são pessoas que encontraram meios positivos de vencer a culpa. Agora, se você não encontra um meio positivo e cai no remorso, né, ou pior, né, ainda continua cometendo os crimes, imaginando que possa escapar da justiça divina, é claro que, né, um espírito desse acaba caindo muitas vezes na mão dessas figuras, né, estranhas, bizarras do plano espiritual, que vão acabar, na verdade, dando a cada um o que eles precisam, né, por um período educativo, ao menos, que pode durar, né, às vezes, bastante tempo, né. Pois é. Quando Jesus diz, né, cada um segundo as suas obras, aí a gente entende, né, o lado positivo, né, quando a gente realiza boas obras, a gente tem as consequências das boas obras, e quem usa o tempo, os recursos, a vida, né, para caminhar para longe das leis de Deus, vai, né, ter também as consequências dos seus atos, como ele diz aqui, né, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras. Então, a ignorância, né, tem consequência, achar que vai fugir, né, de responder aos próprios atos, isso não acontece, né? Quantas pessoas acham que porque escapam da lei humana está salvo, mas a lei divina, né, e a própria consciência, como já foi dito várias vezes, vai acusar a pessoa, né, de ter feito. E muitas vezes as pessoas às vezes acham que por ter feito já, de ter tomado um caminho errado e o orgulho de tomar consciência do erro e de voltar atrás, de pedir perdão e de refazer o caminho, vão se afundando cada vez mais, porque vão se dizer, bom, eu já fiz, agora já foi. E aí, não, ao invés de, como o César acabou de dizer, né, de se, de se perdoar, de pedir perdão pelo erro feito, ou de buscar a correção e de refazer a vida, de tomar um outro caminho, a pessoa às vezes vai afundar cada vez mais, porque depois de ter feito o primeiro erro, né, e embarca em outros erros, e isso vai só piorando, né, porque o uso da vida, como nós sempre dizemos, né, nos estudos, e quando a gente passa a entender, né, que a vida é uma bênção, é recurso de crescimento, a oportunidade que nós estamos tendo aqui no mundo é para o nosso crescimento, para a nossa renovação. E se a gente não usa esse recurso para isso, e nós podemos afundar ainda mais nos nossos erros, né? Porque muitas vezes é pela ignorância. Mas, como diz no texto, os benfeitores auxiliam em qualquer momento, desde que haja um, uma portinha aberta, né? Em outro livro que nós estudamos, nós lemos que a maior alegria do céu é buscar alguém no inferno, poder tirar alguém do inferno, né? Porque os benfeitores, eles trabalham para isso. Os benfeitores trabalham para o auxílio. Mas enquanto a pessoa não renova a mente, não abre o coração, os benfeitores não podem fazer nada. Então, quem é que vai fazer?
né? Esses outros espíritos que se acham com poder, porque são espíritos que também usaram da própria vida para manipular, para se sentirem honrados com o poder na Terra, né? Quantas pessoas de poder fazem isso? Quantas pessoas de poder sufocam os mais frágeis por se sentirem empoderados, por se sentirem, né, no direito de lesarem as vidas das pessoas. E essas pessoas vão fazer isso do outro lado também. Então a gente vê esses dois lados aqui, né? No mundo espiritual, como disse o César, ninguém muda depois da morte. As pessoas continuam sendo o que são no mundo. Então, por isso a oportunidade da vida, né, que é de se colocar no bom caminho, porque quando a gente se coloca no bom caminho, quando a gente trabalha para o crescimento, para o aprendizado pessoal, a gente aproveita a vida da forma certa, né? Enquanto muita gente está indo, tomando um barco e o barco está à deriva e não retoma o leme, né? E o barco vai afundar em algum momento. Então é muito triste, mas é a realidade. E hoje em dia a gente nada mudou, né? Continua sendo assim, né? E os espíritos dizem sempre que depois da morte, esses espíritos estão chegando do outro lado completamente perdidos e com a consciência pesada, com remorso, e são levados, né, para esses lugares e as coisas são assim, e a gente está tendo oportunidade de conhecer tudo isso, né? E por isso esse conhecimento é precioso, por isso esse conhecimento precisa ser, né, divulgado. O que a gente está aprendendo aqui é lei. E nós podemos salvar, nós estamos nos salvando e nós podemos ajudar a que outros se salvem também, né? De viver esse tipo de consequências pelos atos cometidos no mundo. Então é precioso, muito precioso. É uma, existe uma justiça, né? Existe uma justiça permeando tudo. Tanto no caso que a Giovana falou, né, nós vemos pessoas que muitas vezes até sabiam, né? Sabem o que é o certo, e ou que têm uma noção muito clara e que erram, né? E muitas vezes, por orgulho, para não reconhecer, prosseguem. Aí há o caso, né, que o Cezinha falou, que é o caso destas almas que preferem se submeter ao mal, né, do que ajoelhar-se humildemente e pedir perdão a Deus. Então, nós percebemos que em todos esses casos, para que nós entendamos a psicologia dos julgados, basta olhar a psicologia dos juízes, Jogadores, né? dos julgadores. Eles estão se afirmando em cima destes indivíduos. E o que são esses indivíduos? Somos nós tentando nos autoafirmar diante das leis divinas. Eu não reconheço, eu posso fazer o que eu quero, e ninguém vai me dizer o que é certo, o que é errado, eu decido o que é certo, o que é errado, e ninguém pode, né, me controlar. Eu vou fazer o que eu quero. Há pessoas que, inclusive, vão dizer: essa coisa de certo e errado é Relativo. relativo, e eu vou fazer o que eu quero. Então, eles estão num processo de autoafirmação, de afirmação de si mesmos diante das leis divinas. E o que acontece? Bom, eles caem diante de indivíduos que vão julgá-los simplesmente pelo prazer de fazer a mesma coisa. Eles estão se afirmando, dizendo: nós representamos o poder, nós somos o poder. Mas o que eles fazem é usar a fragilidade desses espíritos que têm consciências culpadas, que chegam no plano espiritual num estado deplorável, porque você não pode chegar bem, né? E acabam usando a mesma truculência que eles usam, né? Você, quando mata um bebê, a tua consciência já te disse, né? Você não agiu bem. Mas a pessoa matou quatro, né? E não matou estranhos, matou os próprios filhos, né?
Então, nós vemos que para interpretar a psicologia dos julgados, basta ver a dos julgadores e vice-versa, né? E nós teremos uma ideia do porquê o processo está em curso e por que que Deus deixa, né, que ele fique em curso. Yuri? Então, finalmente, eles utilizam esses elementos de indução, né? César, os sentimentos, as palavras, as ações, são todos esses elementos que vão levar a eles a actuar sobre as pessoas, não? E é o que vemos em nosso encarnados aqui, né? Como temos todos esses elementos que estão todo o tempo jogando conosco, com nosso interior, com nossa mente, para levar-nos a tomar de decisões, a actuar como os outros e, enfim, é assim como uma necessidade grande do discernimento que começa agora para depois ter mais fortaleza, não mais a prática faz o mestre, não? Então ter esse discernimento. Uma coisa que rápida, se você falou, a culpa, não a culpa, porque assim, ela, quando ele começou a falar de você é uma loba, você é uma loba, se ela não tinha culpa, ela poderia dizer, não, eu não sou uma loba, eu não sou uma loba, e não entrar no, na sintonia dele, não, mas a culpa leva a tudo isso. Sim, obrigada. Exatamente, o termo é esse, é indução e manipulação, né? Ao ponto que hoje no mundo, né, a Adriana falou lá atrás, né, da questão das ideologias, esse é um exemplo, né, que mostra, por exemplo, como grupos estão manipulando grandes quantidades de pessoas usando meios de comunicação, a promoção de modelos, né? Você usa artistas, usa pessoas de nível público para patrocinar, né? Modelos de comportamento que você quer instaurar. Então, nós vemos um trabalho muito grande, né, de manipulação que está sendo feito. Isso tudo daria muito pano para manga e nós teríamos muita coisa. O nosso tempo está finalizando e temos o Cezinha ainda. Então, vamos à nossa última participação. Queria só complementar que é interessante, né, que mesmo essas pessoas tão pegadas no mal, na maldade que cometeram, elas do outro lado, elas se permitiram deixar ser julgadas pelas próprias maldades que elas cometeram, mas elas mesmo assim não conseguem querer se converter a encontrar Deus. Ou seja, de alguma forma, dentro delas, algo faz com que elas saibam que fizeram maldade, e mas procurar Deus como o Salvador, como, né, a forma de arrependimento, realmente seus pecados, eles não vão, eles preferem ainda ir para esse estado mais lamentável ainda que procurar Deus. Esse mecanismo às vezes me gera uma certa curiosidade de entender o que que faz, né? Mas eu acho que é uma coisa mais complexa, aí só quis colocar esse comentário, né? No final eles sabem que são maus e sabem que talvez até exista Deus, mas eles preferem continuar ainda na punição, na maldade, né? Esse é o, essa é a autoafirmação que vem do orgulho, né? É essa a origem disso. É a arrogância de achar que pode torcer as leis divinas, de que são seres privilegiados, cujas consciências não serão julgadas no mesmo padrão de todas as consciências, né? Então, a verdade é que, ao fazê-lo, eles se submetem, né, a juízes tão truculentos quanto eles próprios e que vão fazer com que eles acabem entendendo, no correr do tempo, depois de muito sofrimento, né, depois de muito, de exaurir, de queimar todo, né, esse processo de arrogância e de orgulho, eles vão chegar no extremo, como nós provavelmente já chegamos em alguma etapa da nossa evolução, né, não somos melhores que ninguém aqui. Estamos analisando o caso porque estamos estudando. Como nós chegamos, provavelmente, no final de um processo, né, de muito sofrimento, de muita auto-humilhação, que é o que acaba acontecendo, né, o exemplo que André Luiz nos dá de Nabucodonosor,
né? Era um rei glorioso, né? Era o senhor do mundo, e de repente ele foi tomado por uma loucura, com certeza patrocinada por seus obsessores, né? No qual ele se sentia um cavalo e viveu como um cavalo durante 7 anos, né? Nós vemos processos hipnóticos, como a Yuri lembrou, que são os que os obsessores usam, né? Você vê uma pessoa quietinha, boazinha, mas às vezes está cheia de culpa, está cheia de problemas, de estruturas mentais que facilitam a ação desses espíritos, né? É, Induções são coisas que são feitas de modo, às vezes, muito sutil, como nós já estudamos durante o período do sono. A indução que é usada hoje nos meios de comunicação são feitas pela música, pelas roupas, pelos quadros que estão no fundo de um espetáculo, né? Por palavras-chave colocadas no meio de uma música, De um de discurso. um discurso. Então, mas aí vem o que, né, a Yuri nos lembrou: se você está dormindo, se você não está atento, se você se deixa levar, se você não procura Deus, se você não vem humildemente pedir auxílio, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Os espíritos nunca nos negam auxílio, né? Deus não nos deixa jamais sem respostas. Então, nós caminharemos e caminharemos muito ainda, cairemos muitas vezes, mas até quando caímos, se tivermos a atitude certa, isso vira aprendizado. Agora, se eu não admito que eu caio, né, e não admito ser corrigido e me corrigir, bom, aí eu caio nesse ciclo, né, que é terrível e perigoso. Mas muito bom, por hoje nós já esgotamos o nosso tempo, né? Vamos finalizar então, convidando a todos para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, divino benfeitor, divino amigo, abençoe-nos, Senhor, com a luz da verdade. Dá-nos, Mestre, a ventura de descobrirmos a simplicidade para entendermos nossa condição de almas necessitadas, para também nós buscarmos o Senhor, como aquela mulher Ciro-fenícia, que aceitou a indiferença, a incompreensão, que a cercaram naquele momento em que se dirigia ao Senhor. E o Senhor, se aproveitando daquele momento para ensinar-nos uma preciosa lição, mostrou-nos o quanto devemos aprender a pedir, a rogar àquele que tem os recursos de Deus. Que nós possamos, Mestre, descobrir a simplicidade e a coragem daqueles que reconhecem suas próprias necessidades, mas que também reconhecem o Senhor como aquele que possui os recursos de Deus e pode distribuí-los segundo a justiça, segundo o amor. Nós agradecemos, Mestre, pedimos que nos abençoe, pedimos que abençoe nossos lares, pedimos, Mestre, que abençoe este mundo, que há necessidade de luz, que precisa de paz,
de esclarecimento, de renovação. Que o Senhor nos ilumine, que nossos benfeitores possam abençoar-nos com suas presenças, intuições, com a luz da paz e da saúde. Fique conosco, Senhor, abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.